O mundo mudou, o Brasil mudou, o Paraná mudou, Curitiba mudou. Durante a última semana, muitas coisas começaram a tentar voltar àquilo que é o normal ou o novo normal. E nós continuamos aqui, seguimos em frente, reeditamos, replanejamos para começar e iniciar a Igreja Cristã Evangélica aqui de Curitiba. Nossas igrejas de Cabo Frio, Xinguara, de tantos lugares estão juntos conosco nessa. Vamos juntos plantar a Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba. Olá, graça e paz. Que bom nós podermos chegar a mais um domingo, ao final desse mês de junho, e entendendo que o Senhor tem cuidado de nós até esse momento. Pandemia, isolamento social, tantas coisas difíceis durante esses últimos dias, semanas, informações de governo, de organizações, pessoas se contradizendo, informações se contradizendo, mas nós seguimos em frente. Nós não somos guiados ou não andamos, caminhamos, não corremos de acordo com aquilo que falam para nós fora da palavra. Nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, nós andamos por aquilo que cremos ou por quem cremos, e é no Senhor Jesus Cristo. Eu quero ter uma palavra de oração nessa manhã, ou tarde, noite, no momento que você estiver ouvindo esse áudio ou assistindo esse vídeo, e que nós possamos entender que o Senhor está no controle, está cuidando de nós. Deus, obrigado, Pai, por esse dia, por essa semana, por esse mês que o Senhor nos deu, que está chegando ao fim. Faltam poucos dias, Pai, para terminar. Já na terça-feira é o último dia desse mês. Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos cantar louvores da Tua palavra, orar a Tua palavra, pregar a Tua palavra, viver a Tua palavra. Seja conosco, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa, durante os próximos minutos, colocar a sua mente, o seu coração no Senhor, nas coisas do alto, e que você seja encorajado a viver isso durante a sua semana, o mês que está por vir, durante esse ano, durante todo esse tempo que nós estamos vivendo. Vamos cantar louvores ao Senhor Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
ao Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu, e céu, e céu. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom,
justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Oh, oh, oh. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus, que bom podermos cantar, podermos entender que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, a misericórdia dele dura para sempre. Chegamos ao último episódio dessa série, Liberdade, a Verdade do Evangelho, em Gálatas. Que bom nós podermos investir um tempo, abril, maio e junho, 3 meses, e nós vamos encerrar agora com essa 13ª mensagem, esse 13º sermão, em que nós passamos versículo por versículo no livro de Gálatas. Hoje eu quero te pedir para que você abra aí a sua Bíblia, se você tiver ela de forma impressa, em Gálatas capítulo 6, e eu lerei dos versículos 6 até o 18. Gálatas 6, versículos 6 até o 18. O título desse episódio é Semeando e Colhendo, ou Semear e Colher. Gálatas 6, versículos 6 até o 18, diz assim. Eu lerei na nova versão, na nova Almeida atualizada. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo que se deixam circuncidar guardam a lei,
mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela leitura deste texto. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo com as nossas vidas durante esse tempo, ainda que muitos passaram por perdas de pessoas próximas, ainda que muitas vezes tivéssemos andado de alguma forma sem ânimo, esgotados, mas o Senhor nos sustentou e nós estamos aqui hoje. Por meio da Tua palavra eu te peço, ajuda-nos a entender, Pai, essa grande lei, essa ideia do semear e do colher, não de acordo com outra perspectiva, mas com a perspectiva bíblica do Teu Evangelho, da Tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma responsabilidade sobre cada um de nós cristãos. E essa responsabilidade foi mostrada, foi trazida aqui durante toda a exposição do livro de Gálatas. A ideia central desse texto, ou de todo o texto de Gálatas, é: vivam pelo Evangelho. Vivam exclusivamente pelo Evangelho. E é impossível viver pelo Evangelho sem, de fato, conhecer esse Evangelho. É impossível nós querermos alcançar alguns objetivos na nossa vida enquanto cristãos e não conhecermos o Senhor Deus, não conhecermos esse que nos guia, que nos conduz, esse Deus que entregou o seu Filho Jesus para que morresse por nós, no nosso lugar, numa morte substitutiva, porque de fato nós não daríamos conta. Dos versículos 6 até o 10, Paulo lhe faz uma advertência final. Dos versículos 11 até o 17 ou 18, ele faz um convite final. Ele resume em alguns versículos, como veremos a seguir, alguns capítulos dessa carta que ele está escrevendo e direcionando para essa região desses cristãos jovens lá da Galácia. Pois bem, versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Todo cristão, ele deve se enquadrar na descrição daquele que está sendo instruído na palavra. Se é um cristão, e se de fato é um cristão, ele precisa estar sendo instruído na palavra. É incoerente ou se excluem as afirmações ou as afirmativas de que é possível ser cristão e não ser instruído por meio da palavra. E essa ideia da instrução ou de ser ensinado na palavra é aquele que é catequizado, o famoso catequismo. Essa instrução, ela precisa considerar e ela deve considerar, em primeiro lugar, a nossa natureza pecaminosa. Então, quando nós consideramos como instrutores ou sendo instruídos a nossa inferioridade diante de Deus, a nossa incapacidade diante de Deus, a nossa pecaminosidade diante de Deus, então nós podemos ser instruídos e catequizados.
Veja como é importante oferecer aos novos convertidos, aos novos cristãos, um corpo de doutrina cristã, o catecismo, ministrado por um instrutor. Ou seja, é preciso que hajam pessoas para instruir, para serem instrutoras, porque há pessoas que são convertidas, novas convertidas recentemente pelo próprio Deus. Não é eu quem me converto, é o Espírito Santo de Deus que me converte. E havendo isso, é preciso que haja então essa instrução, que nós também chamamos de discipulado. Bom, Paulo ele espera então que todo cristão novo ou novo cristão ele receba um ensinamento básico de discipulado e ele deseja que ele reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Essas coisas boas que está no texto, ou todas as coisas boas com aquele que instrui, provavelmente, ou é possível que essas coisas estejam se referindo a questões financeiras. É possível que esse texto aqui ele esteja se dirigindo à ajuda com o dinheiro, com um recurso para aquele que está instruindo. E como é interessante observar, porque a ideia de dar ou de contribuir ou de oferecer, ou a palavra que pode estar na sua versão, de compartilhar, é a ideia do koinonel, ou a koinonia, né? Como alguns já conhecem essas derivações aí, né? Dessa palavra da comunhão, do compartilhar. Então, nós deveríamos ou devemos, de fato, dar não simplesmente como pagamento, mas dar como generosidade, compartilhar generosamente com aqueles que estão nos instruindo, com aqueles que estão nos oferecendo daquilo que eles conhecem. Não simplesmente como consumidores, que vão a uma igreja, que vão a um prédio e se limitam a serem saqueadores de benefícios, a você estar sacando um benefício ou a relação de produto. Não é isso que está aqui. O que está aqui é a ideia de compartilhar, de repartir. Ora, o instrutor tem o conhecimento, o novo convertido tem a sede, tem a fome, tem o recurso também para poder compartilhar. Então, essa comunidade de fé, essa igreja a ser formada, a ser plantada, a ser construída, e agora eu quero colocar especificamente nós aqui, nós precisamos ter essa ideia, meus irmãos, da generosidade daquele que instrui e daquele que tem o recurso para poder repartir e compartilhar. É assim que a igreja crescia. Era essa a advertência final que Paulo estava fazendo para aquela igreja naquele lugar. Veja o verso 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Ele emenda essa visão que ele acaba de mostrar no versículo 6, essa visão de compartilhar com os que ensinam, instruem a verdade do Evangelho, com a advertência: não vos enganeis. Não se deixem enganar de maneira nenhuma. Essa é a ideia. E é possível que muitos dos jovens ali tenham sido catequizados pelo próprio Paulo. É possível que Paulo tenha sido o instrutor, o catequizador daqueles jovens que estão ali naquele lugar. E a relação dos falsos mestres não é de companheirismo. E lembre, Paulo está sempre confrontando, indo de encontro com os falsos mestres. E eles usam, esses falsos mestres, eles usam ou usaram dessa relação para conquistar honra e aprovação para si próprios. Veja que é totalmente diferente a ideia que Paulo está querendo quando ele afirma para si ou sobre si que ele prega o Evangelho, que ele vive o Evangelho, que ele é chamado para o Evangelho, e fora do Evangelho não existe Evangelho.
Então a honra e a glória não está em si, mas em Deus, que é o que nós vamos ver. Olha, colher o que você semeia é uma ideia que não pode ser diferente. Não tem como você entender essa lei, ou essa famosa lei do grande retorno, se você não entender isso. Então ele faz uma relação, uma referência à agricultura, uma referência digamos, à jardinagem. Então, esse é um princípio absoluto. Aquilo que você vai semear é aquilo que você irá colher. Mesmo que a semente fique no solo sem produzir nenhum efeito aparente, ela irá brotar. E irá brotar daquilo que você semeou, daquilo que você plantou. A lei do retorno é tão irrefutável ou tão irrefreável no campo moral e espiritual quanto no da agricultura. Ela é irrefreável, você não consegue frear aquilo que está para acontecer, porque aquilo que você planta vai ser aquilo que você colhe. E, infelizmente, apenas para abrir um parêntese nessa mensagem, infelizmente, muitos e muitos pseudo-líderes, pseudo-pastores se apropriaram indebitamente ou uma apropriação intelectual desonesta dessa lei, usando dessa lei para o seu enriquecimento próprio, usando dessa lei para construir império e não para edificar o reino de Deus, usando dessa lei para construir impérios para si e não para poder apregoar o reino no ano aceitável do Senhor Deus. Que difícil isso. No versículo 8 ele vai nos continuar nos dizendo dessa mensagem. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso não quer dizer que Deus esteja sentado no céu à procura de alguém contra quem se vingar em razão de quaisquer menosprezos ou insultos. Não tem nada a ver com isso. O pecado contra Deus cria tensões no tecido do universo moral e espiritual, assim como comer alimentos gordurosos cria tensões no tecido do seu coração. Veja a referência, né, que menciono agora, né, que com base, e sempre como falei, né, aqui no texto e na escrita do livro do teólogo e pastor norte-americano Tim Keller, quando ele faz essas relações daquilo que você planta, é aquilo que você colhe, o tecido moral e espiritual e o tecido do seu coração, os alimentos que você ingere e com a sua vida espiritual. E essa incoerência, ela é extremamente danosa. Por quê? Porque muitas vezes você está esperando ou está ansiando pelo aquilo que é bom, mas você não fez nada para isso. Você quer emagrecer, mas você não come nos horários certos. Você quer ter uma longevidade no seu ministério, mas você não se dedica na oração, você não se dedica na leitura da Bíblia. Você quer alcançar grandes resultados, mas os seus investimentos, ou seja, a sua sementeira, a sua semente é muito pobre. É totalmente incoerente você querer grandes coisas, expansões de ministérios, expansões de patrimônio e você não se esforçar com essa mesma grandiosidade. Eu tenho falado para nós enquanto plantação de igreja, para um grande projeto é preciso grandes processos. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Vamos pensar grande. Vamos criar na verdade não criar, mas nós vamos viver essa lei do grande retorno que está expressa para nós. E nós vamos ver que isso não diz respeito a nós, mas diz respeito a Jesus Cristo.
Veja só, se você espalhar ou se espalhar uma semente ruim, ou se você espalhar mal a sua semente, você colherá uma produção ruim, uma produção pobre. Veja o agricultor, ele presta muita atenção na quantidade de semente que ele coloca dentro de cada buraco que ele fez. Quero fazer menção aqui do meu pai, né? Meu pai, ele conta uma história de que o meu avô pegava, eu dava uma ordem para eles, para o meu pai e os irmãos, e então eles tinham que plantar e colocar algumas sementes dentro daquele buraco. E é claro que ele queria colocar muitas sementes dentro daquele buraco, porque quanto mais sementes ele colocava dentro dos buracos, mais rápido ele acabava com o seu pacote de semente e mais rápido ele ia brincar. Só que quando aquela semente germinava, quando aquelas várias sementes germinavam no mesmo lugar, podia ter certeza que a surra estava garantida. Por quê? Porque foi um trabalho mal feito. Não espalhou corretamente, não colocou uma ou duas, não sei quantas sementes, né? Tenho que perguntar para ele depois, para avivar aqui a memória. Tinha que colocar uma semente de acordo com a quantidade necessária para cada buraco. E aí sim iria germinar, iria florescer e frutificar da melhor maneira possível. Se vivemos pelo Espírito, desfrutaremos da aprovação, da certeza, da satisfação e da alegria da vida cristã agora. E também saberemos que ela continuará além da morte. Você experimenta isso já, mas você experimenta isso ou experimentaremos isso depois. É já, mas ainda não. A advertência é dura, mas a promessa é incrível, é maravilhosa. Nós precisamos entender isso para esse momento. Veja só, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Há um tempo certo para cada coisa. Há um momento específico para tudo isso e nós precisamos entender. Há sempre uma defasagem entre o semear e o colher. Paulo está aqui encorajando esses jovens cristãos, novos cristãos, a não desanimarem. Porque isso é possível de acontecer. Meus irmãos cristãos, é possível que você venha se desanimar, mas existe aqui um encorajamento, existe aqui uma advertência para que isso não aconteça. Porque assim como os jardineiros inexperientes poderiam deixar de regar e cortar fora a erva daninha em seu desânimo por causa do lento desenvolvimento da semente, ou seja, está demorando, por que não acontece? Por que não acontece? Mas calma! Também os cristãos poderiam deixar de perseverar em seu serviço e ministério. E agora eu quero te encorajar, eu quero já começar um pouquinho a aplicação dessa mensagem. Não desanime. Não desanime no exercício da sua vocação, não desanime no exercício do seu ministério, não desanime dos seus estudos, não desanime da pregação, não desanime de você enviar o link dessa mensagem para outras pessoas, não desanime, persevera. Persevera até o final. Continua convivendo, continua ofertando, continua dizimando, continua se doando, continua se preocupando, não para por causa de uma aparente não resposta. Porque se você semeia simplesmente para esperar ver alguma coisa, você está limitando aquilo que está por vir. É claro que você quer viver isso hoje, mas não desanima. Continua, persevera. Nós precisamos perseverar, sobretudo nesses dias que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas já estão abrindo mão de tudo. Olha só, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade,
Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, enquanto tiver oportunidade. Em que consiste fazer o bem? É fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nós precisamos pensar em todos, em todas as camadas da sociedade. Como disse durante a semana, pretos, amarelos, pardos, brancos, não importa. É fazer o bem a todas as pessoas. É isso que o texto nos está ensinando. Mas, sobretudo, ou principalmente, aqueles que são da família da fé. Em primeiro lugar, isso mostra o que é a vida cristã. O que é a vida cristã. A vida cristã não é reunião. A vida cristã não é ajuntamento de pessoas para culto. A vida cristã não são programas ou mesmo conversões acima de tudo, não é isso. Mas fazer o bem, a vida cristã é isso, é fazer o bem à pessoa que está na sua frente, dando o que for melhor para ela. Mas em segundo lugar, o verbo façamos mostra que devemos dar aos outros o que quer que o amor venha a discernir como as suas necessidades. E você só discerne a necessidade de alguém por meio do amor. E ora, o amor é o próprio Deus. Então como é que você vai saber de fato aquilo que a pessoa precisa para que você possa se aproximar dela e, como vemos na semana passada, e levar e carregar a carga dela, se não for por meio do amor de Cristo, por meio do amor de Deus? Façamos. Indica que não devemos nos restringir ao evangelismo e ao discipulado. É importante o evangelismo. É muito importante o discipulado. Vimos há pouco a instrução, o catequismo. Mas precisamos amar em ações, tanto quanto em palavras. O próprio Lutero, Martinho Lutero, reformador do século XVI, o grande reformador, ele vai ter uma dificuldade muito grande com o livro, por exemplo, de Tiago. Porque quando Tiago vai dizer, olha, se você tem fé, me mostre as suas obras. E para Lutero isso foi bem difícil. Mas esse ensinamento nos leva a entender isso. Ora, nós precisamos, repito, precisamos amar com ações, com atitudes, e não somente com palavras. Aos domésticos da fé, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão na nossa frente, e também a todos. Não é só para cá, é também para lá. Não é só para lá, é principalmente para os que estão aqui. O versículo 11 diz, Paulo então agora sai dessa advertência final e ele vem então para um convite final aqui no versículo 11. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. É Paulo agora pegando ali a pena, o lápis, seja lá o que for, né? Na última semana eu ouvi algo do tipo, se Paulo vivesse nos nossos dias, ele ia ser um influencer, ia ser um blogueiro, ia ser alguém extremamente dado ao digital, né? Porque isso era o que Paulo fazia também muito bem. Então Paulo ele pede licença para o seu escriba e ele começa então a escrever, a fazer um último apelo, um último convite com seus próprios punhos e com letras, digamos, garrafais, com letras muito grandes. Vejam só. Todos os que querem, versículo 12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Primeiro, Paulo quer convencê-los de que o verdadeiro cristianismo é uma questão de transformação interior, não de observância exterior. A mudança ocorre de dentro para fora. É primeiro interno e depois externo. Ela é substancial e não superficial. Nós precisamos entender a substância para depois entendermos a superfície. E numa geração cada vez mais rasa, nós queremos ser profundos. Nós queremos andar em profundidade com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é ofensivo para as pessoas de mente liberal, que o acusam de intolerância por ele declarar que o único modo de ser salvo é pela cruz.
O evangelho é ofensivo para as mentes liberais, mas também o evangelho é ofensivo para a mente conservadora. Porque declarar que sem a cruz as pessoas boas estão em apuros, tanto quanto as más, também ofende. Veja só, o evangelho ofende a mente liberal, mas ele também ofende a mente conservadora. Não é pelo nosso mérito. Não existem pessoas boas, não existem pessoas justas, mas existem pessoas justificadas. Enfim, o evangelho, ele é ofensivo porque a cruz de Cristo se levanta contra todo plano de autossalvação. O evangelho é ofensivo. A palavra de Deus ofende. E as pessoas vão realmente se sentir ofendidas, porque se elas se considerarem demais ou de menos, superiores ou inferiores, esse evangelho vai ofender. Uns porque pensam que não tem nada a ver. Acusarão e dizendo, na sua intolerância, que, como assim, eu só posso ser salvo pela cruz? Outros porque acham que são bons demais e não precisam dessa cruz. O mundo gosta de religião e moralidade em geral, mas o mundo fica ofendido com a cruz. Alguém já disse que as pessoas não negam Jesus como o único caminho. Aliás, as pessoas não negam Jesus, elas negam Jesus como o único caminho, mas é Ele quem é o único caminho. A cruz é ofensiva por natureza. O evangelho da cruz de Cristo ofende por sua própria natureza. Só conseguimos entender a docilidade do evangelho se primeiro soubermos lidar com o seu ultraje. É ultrajante. Tira a nossa capa de santidade ou de autossantidade, autossantificação, autossalvação. O evangelho nos expõe. O evangelho nos mostra quem de fato nós somos. E aí, veja o versículo 13. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Eles querem se orgulhar na carne de vocês. Não seja desse tipo de pessoa. Nem mesmo os que se circuncidam, eles guardam a lei. Nem mesmo essas pessoas religiosas demais, santas demais, eles conseguem guardar a lei, conseguem se justificar. O legalismo bíblico não pode funcionar em seus próprios termos. Se de fato estudarmos a lei e analisarmos o que ele ou ela ordena, veremos que é impossível nos salvarmos obedecendo a isso. Dizem que, na verdade, são 613 leis, né, da Escritura. Quem é que pode fazer isso? E ainda mesmo que pudesse observar essas 613 leis, ainda assim não estaria salvo, porque a salvação não é pela observância, não é pela performance, não é pelo mérito. Uma religião baseada na exterioridade e comportamento como forma de salvação pode, em primeiro lugar, instigar ao orgulho, produzir um orgulho falso, uma vanglória. Mas, em segundo lugar, também pode produzir uma popularidade, mas não pode dar a vida eterna a quem promete. Veja isso. Uma religião baseada na exterioridade e comportamento como forma de salvação pode instigar o orgulho e produzir popularidade, mas não pode dar a vida eterna que promete. A lei não pode cumprir aquilo que somente Jesus Cristo foi capaz de fazer na cruz do Calvário. Veja o versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A religião induz a que nos orgulhemos de alguma coisa a nosso respeito. O Evangelho, a que nos orgulhemos na cruz de Cristo.
na cruz de Jesus. A religião te leva a querer ter algum mérito. A religião te leva a querer ter um pedestal de mérito, um altar para ser aplaudido, um palco para te aplaudirem porque você está brilhando. O Evangelho, ele te leva e ele me leva a nos orgulhar na performance de Jesus Cristo no Gólgota, no Calvário. Que versículo, que afirmação. E eu quero ler de novo. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Se de fato só me orgulho em Cristo, acontece uma reviravolta surpreendente em minha vida. O cristão agora está livre, veja como isso é importante. O cristão agora está livre para poder desfrutar dessas coisas do mundo, coisas naturais, pois não necessita, em primeiro lugar, temê-la e, em segundo lugar, adorá-la. Agora eu não preciso temer, porque eu também não preciso adorar. Eu não vou adorar, porque eu já não temo mais essas coisas. Eu estou livre. O Evangelho de Jesus Cristo me libertou. Eu posso... Paulo, né? Vou fazer essa citação, não está aqui, mas eu vou fazer isso. Paulo, como ele escreve lá para a igreja dos Filipenses, eu posso passar por todas as coisas. Eu sei ter muito e eu sei ter nada. Eu posso experimentar das riquezas naturais, do dinheiro, do cartão de crédito ilimitado, das viagens, ainda que estejam limitadas agora. Eu posso aproveitar e planejar todos esses gastos, tudo isso, um casamento, uma casa, uma viagem, para a América do Norte, para a África, para a Europa, para a Ásia, para a Oceania. E olha, e como eu desejo isso, eu estou falando pessoalmente. Essa semana eu troquei uma mensagem com um colega de ministério, um amigo de caminhada, e ele falou assim, olha, venham aqui. E ele mora em Perth, na Austrália. Olha, que vontade que me deu de ir lá. Então, eu posso experimentar, eu posso viver essas coisas aqui. Por quê? Porque agora eu não preciso mais temer isso. E eu também não adoro essas coisas, eu não me apego, eu não coloco o meu tesouro, o meu coração nessas coisas. A liberdade do Evangelho de Jesus Cristo me faz entender que se eu semear, eu vou colher. Mas é para agora, mas sobretudo para aquilo que está por vir. Tudo o que importa, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O cristão agora está livre para desfrutar, porque ele não considera nem a circuncisão e nem a incircuncisão como alguma coisa. Tudo o que importa é termos sido feitos nova criatura, por intermédio de Cristo crucificado e ressuscitado. Importa que eu e você sejamos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, a começar por nós, novas criaturas. O Evangelho, ele muda o futuro. O Evangelho, ele transforma o seu presente. A nova criação do versículo 15, ela está em paralelo com a fé que atua pelo amor, do capítulo 5 e versículo 6. Vamos ler? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O Evangelho cria uma nova motivação para a obediência. O amor. O amor grato que se origina de uma visão de fé do que Cristo fez. Conversando com a minha irmã, a Amanda, eu tenho uma irmã apenas, e ela falou assim, olha, irmão, eu gosto tanto quando você me fala e me pede para eu poder verificar a motivação e a intenção do meu coração. E é justamente por isso.
Porque é o Evangelho de Jesus Cristo que cria em nós uma nova motivação para a obediência. E isso é através do amor. Um amor que é com gratidão, que se origina numa visão de fé, estou repetindo, numa visão de fé do que Cristo fez e não daquilo que eu fiz. A motivação do nosso coração deve ser por causa de Cristo, por causa daquilo que já foi feito. Essa motivação nos renova de dentro para fora. Essa motivação nos leva a entender aquilo que Deus tem para mim e para você. Por que plantar uma igreja? Para a glória de Deus. Porque Cristo reúne o seu povo para a palavra, por meio da palavra. E Cristo é aquele que morreu. A palavra não é simplesmente um fato. A boa nova é uma notícia. Não é um conceito abstrato. É uma notícia de alguém, de algo que aconteceu e de algo que está por vir. É o futuro e o presente. E o Evangelho traz novo significado, traz uma mudança. É uma mudança de paradigmas. Ele rompe com o seu status quo. Ele rompe com toda sensação do agora e pronto, acabou. Não. O Evangelho ele vai mostrar e vai apontar, ele vai mudar todos os seus protocolos e paradigmas. O versículo 16 diz, pois, e todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Se os versículos 14 e 15, eles resumem o capítulo 5, o versículo 16, ele sintetiza o que Paulo dizia lá no capítulo 3 de Gálatas. Ele chama o Evangelho de Cristo de regra, de uma norma, né? Então, não sei como está a sua versão aí. Os cristãos são todos filhos de Abraão, herdeiros da promessa que Deus fez a ele. É assim que nós somos. Para terminar, é provável que olha só o versículo 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo estava provavelmente se referindo literalmente às suas cicatrizes, deixadas pela tortura, provocadas pela prisão, as surras, né, recebidos, chicoteado por causa de Jesus Cristo ou por causa do Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Os mestres do Evangelho falso, popular, muitas vezes muito populoso, e eu não estou dizendo que não é possível ser popular e verdadeiro, mas os mestres do falso evangelho, que são populares, da autossalvação, dos impérios particulares, eles não tinham essas marcas, essas cicatrizes, porque o mundo amava ouvir a mensagem deles. E a advertência, a aplicação que faço agora é essa. Cuidado. Cuidado com que tipo de mensagem você está consumindo. Tome cuidado. Eu quero aplicar essa mensagem. Em primeiro lugar, orgulhe-se somente na cruz de Cristo. Que o seu orgulho esteja em Cristo e na obra salvífica, salvadora de Jesus no Calvário. Não se orgulhe nos seus feitos, não se orgulhe porque isso conduz para o mal. É mal isso. Isso traz escravidão. Isso traz o senso ou de superioridade ou de inferioridade. Orgulhe-se em Deus por meio de Cristo e esse Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Em segundo lugar, aplique o Evangelho para todas as áreas da sua vida, porque se ele não for aplicado para todas as áreas, ele não será aplicado em nenhuma. A aprovação que você precisa, ela vem do Senhor. Aplique o Evangelho nos recônditos, nos quartos, nos becos mais escuros da sua vida, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para você. Não espere aprovações de outros, mas espere do Senhor. Conheça o Evangelho e viva, por último, terceiro, né? Conheça o Evangelho e viva a liberdade de uma fé
inteligente e real. Não é uma fé abstrata, desonesta, uma fé que não existe. É uma fé real. Nós estamos aqui num ambiente virtual, online, mas é real. Não se trata de um conjunto de verdades ilusórias, abstratas, mas de um modo de vida. Liberdade, a verdade do Evangelho. O Evangelho que nos tira das trevas e nos transporta para um reino de luz. Não tem nada a ver com a gente, mas com Cristo. Obrigado, Pai, por caminharmos durante esses meses por cada versículo do livro de Gálatas, que nós possamos ser edificados, confortados e confrontados pela Tua palavra. É a minha oração por Jesus. Amém. Amém. Obrigado por você nos acompanhar durante esse tempo. Eu quero te fazer mais uma vez o convite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Na próxima semana, em julho, se Deus assim quiser, nós já começaremos uma nova série de mensagens. E durante essa semana, nós já iremos soltar mais um vídeo te chamando, te convidando. Então fique atento, ative as notificações, deixe o seu comentário. E eu quero te fazer um pedido. Aqui nos comentários, ou no chat agora, ou aqui nos comentários, se você assistiu essa mensagem depois. Fala aí, o que você gostaria de ouvir mais? Teve alguma dúvida? Surgiu alguma questão que você gostaria que fosse melhor explicada, abordada? Deixa um comentário aqui e nós vamos estudar. Eu vou estudar, vou conversar com os nossos presbíteros para que nós possamos responder você da melhor maneira, tá bom? Deixa o seu feedback aqui, deixa uma palavra de agradecimento, comente aqui nesse vídeo o que você achou dessa série Liberdade, a verdade do Evangelho em Gálatas. Se você quer entrar em contato com a gente para qualquer outro assunto, se você é de Curitiba e você quer caminhar com a gente, quer plantar essa igreja junto com a gente, faça o seu contato, mande um e-mail para nós, acesse o nosso site para que a gente possa conversar com você. Deus, em Cristo Jesus, abençoe os seus dias. Um abraço. Quantos minutos, né? 40 minutos. Não, foi 40 de palavra.